Olá, professora Estela falando, para a gente dar continuidade ao nosso programa de ensino à distância no módulo de adrenais, e a aula de hoje vai ser sobre insuficiência adrenal, que é o resultado da deficiência da produção hormonal pelo córtex das adrenais, e pode ser primária ou secundária. Na primária se destaca uma destruição do córtex da adrenal, e na insuficiência adrenal secundária é o comprometimento hipofisário ou hipotalâmico que vão levar à diminuição da síntese de ACTH e CRH, levando então à baixa estimulação do córtex da adrenal na produção de cortisol. A destruição dos córtex adrenais é a principal causa de insuficiência adrenal primária e o uso crônico de glicocorticoides em doses suprafisiológicas é a principal causa de insuficiência adrenal secundária. Isso ocorre porque existe uma supressão dos hormônios ACTH e CRH, hipotalâmicos e hipofisários, e com consequente atrofia do córtex da adrenal. E no momento da suspensão desses glicocorticoides, o córtex adrenal pode não responder prontamente com secreção de novo cortisol. A insuficiência adrenal primária, ou doença de Addison, é rara, com uma prevalência estimada em 100 a 140 casos por milhão de habitantes. Ela é mais rara do que a insuficiência adrenal secundária. E a causa mais comum é a atrofia adrenal idiopática ou adrenalite autoimune, que muitas vezes pode vir associada com outras doenças autoimunes endócrinas ou não, constituindo as síndromes poliglandulares autoimunes. Causas infecciosas, como tuberculose, que na verdade é a segunda causa mais comum de insuficiência adrenal primária, também merecem destaque, assim como a paracoccidioidomicose, e também temos causas mais raras, como o uso de fármacos, doenças infiltrativo-neoplásicas, como metástases adrenais, doenças infiltrativo-metabólicas, como a hemocromatose, amiloidose. Quanto às causas genéticas, merece destaque a hiperplasia adrenal congênita, que é a causa mais comum de insuficiência adrenal primária no período neonatal, e a adrenoleucodistrofia, que é a terceira causa mais comum de insuficiência adrenal primária em homens. Quanto à insuficiência adrenal secundária, também pode ser dividida em causas adquiridas, com destaque à iatrogênica pelo uso prolongado em doses suprafisiológicas de glicocorticoides, que é uma prática bastante comum no nosso meio. Podendo citar também as neoplasias do sistema nervoso central, os adenomas de hipófise, ou seu tratamento cirúrgico ou radioterápico, além de doenças infiltrativas que também podem acometer o eixo hipotalâmico hipofisário. A insuficiência adrenal secundária também pode ser causada por mutações que levam à deficiência isolada de ACTH ou a deficiência de várias trofinas hipofisárias, caracterizando um panhipopituitarismo congênito. O quadro clínico. Os sintomas relacionados à deficiência de glicocorticoides mais citados são astenia, mal-estar, anorexia, perda de peso, distúrbios gastrointestinais como dor abdominal e diarreia, hipotensão, hipoglicemia, que é mais comum em crianças do que em adultos, e quando há deficiência de mineralocorticoides, que vai acontecer na insuficiência adrenal primária, por destruição também da camada glomerular do córtex da adrenal, avidez por sal, hipovolemia, hipotensão, hiponatremia, hipercalemia, etc. Também pode ser secundária a deficiência dos androgênios adrenais, então é comum acontecer a queixa de redução da libido e da pilificação axilar e pubiana nas mulheres. O quadro clínico costuma ocorrer quando existe a destruição de pelo menos 90% do tecido adrenocortical. Na insuficiência adrenal crônica primária, ocorre a hiperpigmentação em mais de 90% dos casos, e ela pode ser generalizada ou pode ocorrer apenas em pontos específicos, como as superfícies extensoras das articulações, as linhas das palmas das mãos, algumas regiões mucosas, como a mucosa labial, enfim. E isso se deve ao aumento do ACTH na insuficiência adrenal primária. O ACTH, lembrando que ele é derivado da pró-opiomelanocortina, que é o precursor também da melanocortina e por isso estimula a hiperpigmentação.
É comum o achado de vitiligo, uma coisa que pode ocorrer em 10 a 20% dos casos, lembrando que o vitiligo é uma doença autoimune e essas doenças autoimunes podem estar associadas. A insuficiência adrenal crônica secundária é caracterizada pela ausência de hiperpigmentação cutâneo-mucosa, já que os níveis de ACTH costumam estar normais ou baixos, né? A ausência de depressão de volume e desidratação, já que costuma poupar a síntese de aldosterona, já que a camada glomerular está intacta. Isso porque o ACTH ele tem pouca influência sobre a síntese de aldosterona, sendo essa regulada pelo sistema renina-angiotensina. Os sintomas gastrointestinais e a crise adrenal são menos comuns e também pode haver associados sintomas relacionados à deficiência de outras trofinas hipofisárias, como ocorre no hipotiroidismo central, no hipogonadismo hipogonadotrófico, deficiência de GH, etc. Agora, a crise adrenal ou insuficiência adrenal aguda. Bom, ela é a apresentação diagnóstica em cerca de 25% dos pacientes com doença de Addison, mas ela também pode ocorrer em pacientes que tinham diagnosticado a insuficiência adrenal crônica e por passar por situações de estresse, como infecções ou cirurgias, desidratação, pode também desencadear uma crise adrenal. A crise adrenal é uma manifestação esperada na hemorragia adrenal, que pode ser secundária à sepse, seja por vários micro-organismos, seja como ocorre na meningococcemia, seja devido ao uso de anticoagulantes ou doenças como o síndrome de anticorpo antifosfolípide. No quadro clínico, os sinais que chamam a atenção: hipotensão e choque, que ocorrem em mais de 90% dos casos, podendo levar a óbito, né? Desidratação, febre ocorrendo em 66% dos casos. A desidratação pode ser causada, né, pela deficiência mineralocorticoide e também pode ser agravada pelas náuseas e vômitos comuns no quadro clínico. Isso pode levar a choque, inclusive. O paciente pode apresentar dor abdominal, simulando o abdômen agudo, inclusive. De laboratório, a gente pode encontrar hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, uremia, que pode ser devido à hipovolemia, e achados comuns no hipocortisolismo são a linfocitose e eosinofilia no hemograma. Na abordagem diagnóstica, deve-se proceder à dosagem do cortisol plasmático e à dosagem do ACTH, ambos basais. Cortisol plasmático menor do que 5 é altamente indicativo de insuficiência adrenal em pacientes com sintomas. Já um nível maior ou igual a 18 microgramas por decilitro afasta essa possibilidade. Os pacientes com níveis intermediários de 5 a 18 vão requerer testes de estímulo para uma melhor investigação. A dosagem de ACTH basal, a gente espera que na forma primária, na insuficiência adrenal primária ou na doença de Addison, esteja elevado, pelo menos 2 vezes o limite superior de normalidade na forma primária, ou baixo ou no limite inferior de normalidade na forma secundária. Quanto aos testes dinâmicos, que são indicados naqueles pacientes cujos níveis de cortisol inicialmente se situaram entre 5 e 18 microgramas por decilitro. Consiste na administração exógena de ACTH sintético e uma dosagem após 30 a 60 minutos de cortisol. Se o nível de cortisol for menor do que 18, fica confirmada uma insuficiência adrenal. Se ela é primária ou secundária, é um problema facilmente resolvido com a interpretação do ACTH, que vai encontrar-se elevado, geralmente em níveis em torno de 60 a 100 na doença primária. Se esse cortisol for maior do que 18, está descartada a insuficiência adrenal primária, ou seja, um estímulo com a ACTH conseguiu fazer com que células funcionantes do córtex da adrenal produzissem cortisol a níveis satisfatórios. Então, isso indica a integridade do córtex da adrenal e, como eu falei, descarta a insuficiência adrenal primária. Permanecendo a suspeita de insuficiência adrenal,
o paciente deverá ser submetido ao teste de tolerância à insulina. Já que a forma primária foi descartada, a gente vai tentar buscar a confirmação ou descartar a insuficiência adrenal secundária. Ele consiste na administração venosa de insulina e o racional dele é que uma hipoglicemia vai gerar estresse suficiente para estimular o hipotálamo e a hipófise a produzirem CRH e ACTH, respectivamente, e, consequentemente, levar um estímulo ao córtex da adrenal para produzir cortisol. Então, após a administração de insulina venosa na dose de 0,05 unidades por quilo, se faz uma dosagem de cortisol após 30 e 60 minutos. Níveis inferiores a 18 confirmam uma insuficiência adrenal secundária. Depois de confirmado o diagnóstico de insuficiência adrenal, seja primário, seja secundário, é importantíssimo definir a causa. Então, pode ser procedido a dosagem de anticorpos anti-córtex da adrenal, a dosagem de 17-hidroxiprogesterona a fim de se confirmar a hiperplasia adrenal congênita, em casos selecionados, onde há epidemiologia para isso, o quadro clínico sugestivo também. Né? A dosagem dos ácidos graxos de cadeia muito longa pode ser empregada para confirmação da adrenoleucodistrofia e imagens podem ser requeridas para avaliar as adrenais, principalmente naqueles casos onde há suspeita de tuberculose, onde se espera encontrar calcificações, naqueles casos onde se suspeita de metástases adrenais, né? E a hipófise deve ser avaliada em todos os casos com imagem onde se haja confirmação de um hipocortisolismo secundário, ou seja, uma insuficiência adrenal secundária. No tratamento, a crise adrenal ela deve ser prontamente tratada. Claro que se devem coletar as amostras de sangue, né, para hemograma, as dosagens hormonais de cortisol e ACTH, mas esse tratamento não deve ser atrasado à espera desses resultados. Se coletam os exames e já se inicia prontamente o tratamento, que deve ser baseado na correção do volume. Geralmente esse paciente chega hipotenso, muitas vezes chocado, né, bastante desidratado, então se faz a reposição volêmica com solução fisiológica e glicose quando necessário, né, e principalmente naqueles pacientes que têm hipoglicemia, né, e além da correção dos distúrbios hidroeletrolíticos associados e, quando necessário, tratar a infecção ou outros fatores precipitantes, se possíveis. O tratamento específico consiste na reposição de glicocorticoides. Então, o de escolha é a hidrocortisona venosa, na dose de 100 mg inicialmente, seguido de doses de 50, de 6 em 6 ou de 4 em 4 horas, com redução progressiva dentro das próximas 72 horas. E, quando possível, o paciente estiver já se alimentando, o tratamento pode passar para a via oral. Se houver a deficiência de mineralocorticoide, a fludrocortisona deve ser empregada. E depois esse paciente parte para o tratamento de manutenção, que é o tratamento das formas crônicas. No nosso meio é mais empregada a prednisona ou prednisolona na dose de 5 a 7,5 mg ao dia, e se houver necessidade, o uso de fludrocortisona naqueles pacientes onde há evidente deficiência de mineralocorticoide. O segmento é feito com a resposta clínica do paciente, né, a fim de manter ele sem sintomas, né, com pressão arterial e eletrólitos normais. O paciente também deve ser orientado a aumentar a dose, a pelo menos dobrar a dose em situações de estresse, como infecções bacterianas, né, por exemplo, uma pneumonia, em casos de cirurgias, né, e a orientação de confecção pelo próprio paciente de um cartão ou bracelete de identificação dizendo que ele é portador de doença de Addison ou insuficiência adrenal, com as orientações que devem ser realizadas em casos de crise adrenal. Pessoal, era só isso, o que a gente tinha a falar de insuficiência adrenal, e vamos tirar as dúvidas na conferência da próxima segunda. Um grande abraço.